Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente. Queria começar aqui contando que houve uma fofocagem aí, que o site Farol da Democracia estaria ligado a sites abortistas, organizações abortistas. Ora, abortista é a mãe, não tem nenhum site abortista lá, isso tudo é uma fofocagem, eu não sei de onde essa coisa apareceu, mas eu recebi aqui um desmentido formal e eu mesmo sei, né, que o Farol da Democracia não tem nada a ver com o negócio abortista, isso é tudo conversa mole. Então, onde lerem isso aí, saibam que tem fofoca aí no meio, tá bom? Bom, agora aqui tem uma notícia importantíssima, que aqui de Moscou, dizendo que a Rússia foi convidada para participar da cúpula do Mercosul. Olha só, estava demorando muito, né? Na verdade, se vocês investigarem direitinho, vocês vão ver que toda essa ideia, ela começou lá mesmo. Quer dizer, isso aí é um velho plano soviético que continua sendo executado ao longo dos tempos, sob o pretexto de que o comunismo morreu. Por isso aí vocês têm que ler o livro do Anatoly Golitsyn, New Lies for Old, Novas Mentiras no Lugar das Velhas, que mostra que esse negócio de morte e o comunismo foi mais se fazer de morto para assaltar o coveiro. Se você investigar qual era o plano estratégico original de Lenin, você vai ver que a ideia era o seguinte, era partindo, né, da Rússia, ocupar uma parte da Europa Oriental, né, depois descer para a Ásia, pegar o que pudesse da Ásia, baixar pela África, contornar a África e chegar aqui à América Latina. Se fizer esse traçado num mapa, pega o mapa e faz uma linha partindo de Moscou, passando pela Europa Oriental, vai para a Ásia, depois volta para a África, atravessa o oceano, vem para a América Latina. O objetivo final era evidentemente cercar os Estados Unidos. Você vai ver que esse plano está inteiramente realizado, que isso já foi feito. Quando se fala em ocupação, não quer dizer que ocupar militarmente ou que você ia ter regimes formalmente comunistas, ou através de ocupação, ou através de regimes comunistas, ou através de alianças, ou através de governos títeres, etc. De um jeito ou do outro, o trajeto concebido por Lenin já foi realizado, e a última etapa era exatamente chegar na América Latina. E agora, graças aos bons préstimos do nosso presidente Lula, fundador, criador, mentor do Foro de São Paulo, a ideia está realizada. Não pode esquecer que o Foro de São Paulo foi o que antecedeu, né, e provocou toda essa ascensão da esquerda na América Latina. Não pode esquecer que o Chávez é uma criatura do Foro de São Paulo, né? Lula é o pai, o Foro de São Paulo é a mãe, ou vice-versa, né? E que toda essa história que se contava aqui em Washington, né, de que o Chávez seria a parte ditatorial da coisa, mas que o Lula é um negro diferente, que o Lula seria alternativa para o Chávez, tudo isso aí é uma loucura. Se é que não é uma mentira proposital, porque aqui dentro tem muita gente interessada nesse negócio de Foro de São Paulo. Eu não tenho, por mais que eu tenha procurado, eu não consegui ainda, vamos dizer, entender qual é a rede total das conexões. Mas você veja que quando o responsável do Council on Foreign Relations, responsável para a parte Brasil do CFR, que é o Kenneth Maxwell, saiu alardeando por aí que o Foro de São Paulo não existia, isso aí pode ser tido até como uma política oficial do CFR, quer dizer, abafar mesmo. Isso aí seria a explicação por trás do silêncio total que a mídia brasileira fez a respeito do assunto. Quando nós lembramos também que existem algumas boas relações entre pessoas do CFR, não digo o CFR como instituição, mas pessoas do CFR, e essa turminha da FARC, da esquerda latino-americana em geral, nós começamos a entender que havia aqui em alguns círculos um fortíssimo interesse de abafar as notícias a esse respeito para permitir que o foro crescesse o quanto cresceu. Afinal de contas, o CFR trabalha com a ideia, vamos dizer, da integração mundial, do governo mundial. E o governo mundial, segundo o plano do velho Morgenthau, seria feito através de sucessivas e ou simultâneas integrações regionais. Ora, a proposta do Foro de São Paulo é a mais viável e imediata integração regional possível. Não é isso? Então,
certamente existe algum interesse mútuo aí. Dentro desta linha de raciocínio, é que nós temos que interpretar estas cartinhas que agora o Foro de São Paulo está mandando. Não são cartas muito elegantes, papel timbrado. Agora o Foro de São Paulo já manda carta até em papel timbrado. Quer dizer, agora já tirou a máscara, já está dando bandeira. Então está mandando carta para os oficiais das nossas Forças Armadas, convidando-os para participar de reuniões em que se discutirá a integração das Forças Armadas latino-americanas. Você sabe lá o que é isso? É esta mesma porcaria que aquele mentiroso do brigadeiro Ferola disse que não foi discutido na Bolívia. Era uma reunião lá de revolucionários para tramar a construção do grande exército revolucionário latino-americano, né, que vai aqui combater o imperialismo americano. O Ferola disse que ele nunca foi lá. Se ele foi fisicamente ou não, eu não sei. Mas diz que ele participou do negócio, participou. Porque para você participar no Congresso, você não precisa fisicamente, você pode mandar o trabalho. A intervenção dele está lá, consta no site oficial do governo da Bolívia. Quer dizer que se ele não foi fisicamente, ele foi pelo menos em espírito de porco, mas que foi, tá certo? Foi em ectoplasma, tá certo? Então, ele depois conversou, disse, não, eu estava no Rio de Janeiro, tá, mas quando ele estava no Rio de Janeiro, ele estava no Rio de Janeiro numa outra data. Você vê, nem quando é malandro, não para com essas coisas, né? Diz, não, você esteve lá em outubro. Não, porque em novembro eu estava no Rio de Janeiro. É exatamente assim. Agora, este sujeito veste uma farda das nossas Forças Armadas e há quem o considere um homem digno, impoluto e incriticável, tá certo? Para mim, ô Ferola, tu é um embrulhão como qualquer outro, fardado não, tá certo? Para mim dá na mesma, tá certo? O pior é para a farda, que tem que levar você dentro. Esse é que é o problema, tá entendendo? Então, cuidado que qualquer hora ela te cospe. Então, vocês estão ouvindo umas risadas aqui. Hoje esse programa aqui tem uma plateia local, tem uns brasileiros aqui que vieram visitar, tem um monte de brasileiro aqui. Então eles até podem participar, fazer perguntas se quiser. Então, eles estão distribuindo essas cartas, eu soube disso através de uma mensagem que foi mandada através do Orkut, tá certo? E é uma coisa do oficial do Foro de São Paulo. Quer dizer que esse processo de integração aí eles vão discutir duas coisas, a integração das Forças Armadas e a criação do Parlamento Latino-Americano. Presta atenção que isso aí, em 1990, eu fiz uma conferência na Casa do Estudante do Brasil sob o título O Fim do Ciclo Nacionalista, em que eu mostrava que, primeiro, a ideia de nacionalismo era a ideia central da história da cultura brasileira. Tudo girava em torno do conceito de nacionalismo. Mas que, devido à evolução das condições do mundo nesse período, o nacionalismo estava se tornando progressivamente inviável e ele ia ser eliminado de um jeito ou de outro, tá certo? E que eu não acreditava mesmo que o Brasil chegasse até o fim do ano de 2010 ou 2015 como nação soberana. Isso já está acontecendo. Agora, o pior é que vem acontecendo pelas mãos daqueles que se diziam defensores da soberania nacional. Então eles faziam de conta que a soberania nacional estava ameaçada pelo imperialismo americano, tá certo? O qual não está nem ligando para o Brasil, né? Para poder eliminar a soberania por outro lado. Quer dizer, isso é tipo de comunista. Quer dizer, o comunista, quando ele quer cometer um crime, o que ele faz? Primeiro ele acusa outro negro de ter cometido aquele crime. Daí quando está todo mundo olhando para o outro, ele comete o crime e ninguém percebe. Isso aí é clássico, né? É o negócio do Lenin. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Não se esqueçam que no começo da década de 90, quando se começou a montar o tal do negócio do mensalão, que já por volta de 93, aquele rapaz, o Paulo de Tarso Venceslau, já estava denunciando, né? Quando se começou a montar o mensalão, foi também quando se montou o sistema de informações petista, a KGB petista. Ora, quem era o chefe do Serviço de Informações petista? Era o Zé Dirceu. Quem era o chefe do mensalão? Era o próprio Zé Dirceu. E quem era o sujeito que comparecia nas CPIs com um monte de documento que tinha sido colhido por olheiros, acusando todo mundo de estar construindo um Estado dentro do Estado? Era o próprio Zé Dirceu. Isso quer dizer, bastava uma empreiteira soltar uma graninha para um deputado e ele dizia que aquilo era um golpe de Estado, que já estava montando um Estado dentro do Estado, que era uma gigantesca conspiração. É claro que não era, né? Mas a própria desproporcionalidade da retórica dele já mostrava que alguma coisa estava escondendo. Estava escondendo o quê? Já era o mensalão. Quer dizer que
Então, é o famoso acuse-os do que você faz. E depois se adota esta mesma tática em escala maior, dizendo, olha, a América Latina corre um grande perigo porque os americanos vão invadir tudo, vão tomar tudo, estão ameaçando a nossa soberania. Enquanto isso, eles mesmos já estão desmantelando completamente, né, a soberania através desse negócio de parlamento latino-americano, integração das forças armadas, o diabo. Então, é assim mesmo que esses caras fazem. Olha, essa gente não é para você acreditar nunca, nunca, nunca. Eu digo isso por quê? Porque eu sou um trouxa e acreditei nesses caras. Mesmo quando eu parei de acreditar, mesmo quando eu me afastei da esquerda, eu continuei acreditando numa montanha de coisas que eles diziam. Por quê? Porque todas as minhas informações que eu tive, vamos dizer, até, digamos, desde a adolescência até os 25, 26 anos, vinha tudo dessa fonte. Então eu tive mais de 10 anos para encher minha cabeça de merda, tá entendendo? E, pô, para eu tirar, olha, eu sei de maior quantidade de papel higiênico que foi preciso e a trabalheira que deu, né? Que eu estou aí como é que dizem, em crises diarreicas até hoje, né? E cada vez eu descubro que qualquer coisinha, por mais mínima que seja, que eles digam que você acredita, você está sendo feito de trouxa. Esses caras são mentirosos compulsivos, mentirosos 24 horas por dia. Sempre quando diz alguma coisa que é verdade, ele diz um pedacinho de verdade porque tem uma mentira maior por trás. Então, a análise que eu fiz no começo dos anos 90, de que o nacionalismo brasileiro estava no fim, ela está se cumprindo inteiramente. Porque quando você começa a usar o próprio nacionalismo, veja você começa a exaltar sentimentos nacionalistas para alertar as pessoas contra um inimigo, os patriotas brasileiros, contra um inimigo inexistente, ao mesmo tempo que você mesmo já está realizando o crime que você atribui a esse inimigo e ninguém percebe isso, isso quer dizer que o nacionalismo brasileiro perdeu força intelectual. Quer dizer, é um nacionalismo de gente burra, tá certo? E que, naturalmente, vai mais facilmente entregar o país para o inimigo do que defendê-lo, porque nem sabe onde está o inimigo. Quando falavam, por exemplo, esse negócio de imperialismo americano, americanos tomando a Amazônia, tá, bom, de fato tinha americano na Amazônia, só que quando você vê é tudo funcionário da ONU. Ou funcionário da ONU, ou dessas ONGs indigenistas, né, subsidiadas aí por Jorge Soros e outros camaradas, né, que objetiva a juntar várias tribos de índios, convencê-los de que eles são uma nação independente, e daí separa um pedaço do território. Tá certo? Isso aí é um plano da ONU. A ONU sempre apoia isso aí, apoia, incentiva e ensina os índios a fazer esse truque. Né? E daí quem leva a culpa? Os americanos. Tá certo? É sempre assim, é culpa do gringo, porque na cabeça de brasileiro, tá certo? É assim, se ele falou uma língua que ele não entende, ele já acha que é gringo. Então, gringo é tudo americano. Então, estrangeiro é gringo. Né? Agora, o que de fato existe essa ameaça amazônica, só que não vem dos Estados Unidos, vem de ONU e vem dessas ONGs todas esquerdistas, todas elas, 100%. Então, exatamente, esse pessoal da esquerda está fazendo isso, está desmantelando a nossa soberania, roendo aí o nosso território e acusando os outros de fazer isso ao mesmo tempo. Né? E o povão idiota acredita. Né? Outra, para você ver como é esse negócio de mentira, né? Veja essa uma notícia que acabou, né, de chegar aqui. O gelo da Antártida, tá certo, está em níveis recordes ao longo do último século. Tem mais gelo na Antártida do que jamais teve. Isso aí é o aquecimento global, você está entendendo? Quer dizer, vocês tomem cuidado. Quer dizer, o gelo derrete no Polo Norte e vai tudo para o Polo Sul. Certo? Os caras dizem que é o aquecimento global. Né? Quer dizer, isto é uma palhaçada total. Então, vamos lá. Agora, aqui uma notícia interessante. Este é um negócio verdadeiramente perigoso, porque há 50 anos, né, eu escuto falar de crise da economia americana, né, que os Estados Unidos vai para a falência no ano que vem, né, e vai tudo acabar. Agora está esse negócio de que o mercado imobiliário vai para as cucuias, né? E é toda hora esse terrorismo, todo mundo apavorado. Agora, quando tem um negócio realmente perigoso, aí ninguém fala. Todas essas crises, elas jamais aconteceram e jamais vão acontecer. Quando aconteceu a crise de 29, um dia eu conto para vocês como é que foi feita a crise de 29. Ela foi encomendada e feita, né, por 4 banqueiros americanos, né? Inventaram e fizeram. Então, esses diagnósticos feitos por economistas, cuidado com essas coisas, porque esses camaradas vivem no mundo da lua, tá certo? E, sobretudo, eles não entendem que essas crises não acontecem por causa de
mecanismos cíclicos, por causa de leis de mercado. Acontece porque alguém fez. E tem um negócio que agora alguém está fazendo, que é o seguinte: a China faz anos que está comprando tudo quanto é dólar. A China tem reservas de dólar que não acaba mais, tá certo? É um montão de dinheiro, tá certo? E a qualquer momento eles podem botar isso no mercado e daí pronto, você inflaciona a economia aqui, daí vai para as cucuias, tá certo? E isto parece que os caras já estão ameaçando de fazer. Quer dizer, o chinês já está começando a querer espalhar dólar por aí. Isso aí é um perigo, e o outro perigo são, evidentemente, as notas falsas feitas no Irã, que é um assunto que uma vez até fizeram um documentário na televisão, mas passou, eu acho que 10 anos atrás, e depois ninguém mais falou do assunto. Acontece que no tempo do Ronald Reagan, não, do Ronald Reagan, antes disso, no tempo que o Irã era governado pelo Reza Pahlavi, né, o Tesouro americano deu para eles uma máquina de imprimir dinheiro, para imprimir dinheiro iraniano, tá certo? E daí caiu o Reza Pahlavi, veio a Revolução, etc, etc, e daí um dia eles descobriram que tinha aquela máquina lá. E daí tiveram a grande ideia: não, para que a gente vai imprimir o nosso dinheiro? Já imprime dólar direto, tá certo? A máquina é americana mesmo, e fizeram umas notas tão perfeitas que os bancos particulares não têm equipamento para identificar, né? E só aqui, só o Federal Reserve, que é o equivalente americano do Banco Central, embora não seja uma entidade do governo, mas uma entidade particular, só o Federal Reserve tem equipamento para identificar essas notas. Olha, nesse programa de 10 anos atrás, já se calculava, quer dizer, entrevistado no Nego da Casa da Moeda e tal, contava-se que aproximadamente 20%, por exemplo, 20% dos dólares que circulavam na Europa eram dólares impressos no Irã. Quer dizer, isso aí é um problema, porque já estava assim 10 anos atrás, você imagina como é que pode estar agora essa coisa, não é isso? Então eu digo, olha, só isso aí já seria motivo para bombardear o Irã, mas não é para bombardear instalações militares, não resolve, tem que bombardear a Casa da Moeda, pô, né? Então, ainda com relação a esse negócio, toda essa cambada do Partido Democrático que fica falando: não, tem que parar a guerra, tem que trazer os soldados para casa. Eu sempre disse, desde que começou esta conversa, eu falei: é tudo da boca para fora, eles não vão tirar nenhum soldado, tá certo? E cada vez que o Bush disser que tem que mandar mais soldados, eles vão reclamar, no fim assina e aprova e vai mais soldado. E que o verdadeiro problema, às vezes, não era acabar com a guerra no Iraque, era começar a guerra no Irã. Isso aí está comprovado de novo, quer dizer, já aumentou o número de soldados, né? E daí o Partido Democrático não achou ruim. Por quê? Porque começou a dar certo, quer dizer, os terroristas começaram a levar desvantagem e o número de atentados começou a diminuir. E daí foi esse general Petraeus falar no Congresso e contou isso aí, e pronto, aí foi um Deus nos acuda. Porque a pior coisa que pode acontecer para o Partido Democrático é os Estados Unidos sair bem no Iraque, né? Eles apostam na derrota americana desde o tempo do Vietnã. Tanto que, no tempo do Vietnã, já conseguiram transformar, vamos dizer, em derrota política a vitória contra a famosa ofensiva do Tet, né? E agora querem fazer a mesma coisa. Quer dizer, não adianta acabar com a Al-Qaeda. Agora que tiver o último cara da Al-Qaeda morrendo, né? Aqui a mídia toda vai dizer: é um pântano, é um atoleiro, deu tudo errado, etc, etc. E pior que às vezes o público acredita nessas coisas, tá certo? E aposta na desgraça, e aí é a profecia autorrealizável. A desgraça acontece mesmo, né? Agora, enquanto isso, né, aí no Brasil, alguém me diz aqui que 11 exemplares do livro A Maldição de Deus sobre o Homossexual foram recolhidos na tarde desta quinta-feira por cumprimento mandado de busca e apreensão em bancas de Campo Grande. O juiz da Vara de Direitos, olha que bonito, Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos. Você sabia que existia esse negócio? É bonito pra caramba. Vou até ler de novo. Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos. Eu também quero. O juiz Dorival Moreira dos Santos determinou que os exemplares fossem retirados por serem homofóbicos. Eu digo, você está vendo, a lei anti-homofóbica não foi nem aprovada ainda, os caras já estão aplicando. Quer dizer que isso aí é uma tática de você criar um fato consumado. Quer dizer, você tanto fala daquilo que parece que já está proibido por lei. E daí o juiz exerce esse negócio de censura e vai lá e tira os livros de circulação. Agora, se tirar esse livro porque é anti-homofóbico, tem que tirar a Bíblia também, porra. Tá entendendo? E
peraí, tem gente na linha aí. Mas deixa eu acabar de comentar essa notícia aqui. Então, o pedido de apreensão partiu da Defensoria Pública, por considerar que o livro estimula o preconceito e incita a violência. Agora aqui, ó, aqui o seu, como é o nome do idiota aqui? Dorival Moreira dos Santos. Ó aqui, seu Dorival. Eu desafio você a me mostrar que um único homossexual no Brasil foi agredido por alguém por motivos religiosos. Quer dizer, o sujeito leu a Bíblia, falou, tem que dar umas porradas nesses caras, e saiu batendo, né, em gay pela rua. Não é porque eu já vi a gay ser agredido por skinhead, tá certo? Por bandido que ia assaltá-lo, tá certo? Por proxeneta. Agora, você já viu algum pastor protestante, algum sujeito devoto, né? Esse cara fica o dia inteiro rezando, né? E diz, agora eu vou fazer minha devoção, vou dar umas porradas num gay. Se você me mostrar um caso desse, eu acredito nessa sua justificação de merda que você inventou para proibir o livro, que estimula a violência. Tá certo? Nenhum discurso religioso contra o homossexualismo estimula violência nenhuma. Por quê? Se a religião cristã é contra a homossexualidade, ela é muito mais contra, tá certo? Bater nas pessoas ou matá-las. Tá certo? Quer dizer, não vejo onde você pode achar essa justificativa. Então, fica aí desafiado. Estimula a violência o caralho. Isso é uma conversa mole sua. Você é um cara preconceituoso, anticristão. Tu tá afim de botar cristão na cadeia pelo fato de ser cristão e agora inventou essa desculpa de que estimula a violência. Se estimula a violência, me prova que estimula a violência. Me prova que alguma agressão a gay foi motivada, tá certo, por crença religiosa. Se você me mostrar mas olha, aqui tem um sujeito devoto, bom cristão, ele vai lá na igreja, reza, confessa, comunga, tá certo? Paga lá os seus dízimos, lê Bíblia o dia inteiro, e por causa disso ele decidiu bater num gay ou até matá-lo. Se você não me mostrar um caso, como você não vai mostrar nenhum, eu vou dizer que tu é um charlatão, filho da puta, que tu não tem direito de ser juiz, que tu tem que ser tirado desse cargo a pontapé, e se arrumar um emprego de frentista num posto de gasolina, já é muito favor com essa cabeça que você tem. Se quiser me processar por esse processo, que eu provo que você está com charlatanismo aí. Vamos lá. Agora tem alguém na linha, vamos ver. Alô? Alô? Boa noite, doutor Olavo. Boa noite. Aqui é Daniel, de São Paulo. Oi, Daniel, tudo bem? Eu queria comentar sobre essa história dos dólares. Sim. E realmente, eu fiz uma pesquisa bem informal a respeito do assunto, né? Eu não consegui documentar, mas o que é divulgado até certo ponto pelo governo americano é que existem muitos programas de falsificação de dólares ao longo do eixo soviético, né? E hoje o chinês. Então a Coreia do Norte hoje é um dos países que mais imprime. Pois é, agora parece que ninguém faz isso com a perfeição do Irã, porque a máquina é dos americanos mesmo, você está entendendo? Veja o que acontece. Quando caiu Saddam Hussein, todo mundo dizia, não, mas a culpa é dos americanos mesmo, que eles ajudaram o Saddam Hussein. Olha, o americano ajuda todo mundo que não presta, e depois os caras se voltam contra ele mesmo. Quem foi que botou o Fidel Castro no poder? Foi o governo americano, porra. Você está entendendo? Agora, quer dizer, o americano pode ser acusado de burrice, de criar cobra. Quer dizer, você ajuda todo mundo que não presta. Só que a indústria soviética existe. A indústria soviética é constituída de 50% de capitalismo clandestino e outros 50% de dinheiro americano. Era tudo uma farsa. Se não fosse os americanos, a União Soviética já teria parado de existir na década de 30. Né? E a China, então? O que choveu de dinheiro americano lá que está alimentando a economia chinesa? Então eles ajudam o chinês, ajudam o russo, ajudam o Fidel Castro, ajudam os iranianos, ajudaram o Saddam Hussein também, o cara do Al-Qaeda, ajudaram até o fulano do Al-Qaeda, o Bin Laden. Quer dizer, olha aqui, o problema do americano não é o mal que ele faz, é o bem. Tá? Porque faz o bem para quem não merece. Tá? E depois se ferra todo. Então, olha, por exemplo, lá no Iraque, eu achava que os americanos deviam fazer o seguinte, devia ir lá, faz um estrago, mata todo mundo, mata o Saddam Hussein e sai correndo, deixa eles, devolve o país para a Idade da Pedra. Se fizer só o malefício, ninguém ia reclamar. Tá certo? Agora, como quer ajudar também, daí fica todo mundo revoltadinho. A vida é assim, você está entendendo? Você pega o sujeito, dá uns tapas nele, ele começa a gostar de você. Daí você pega, leva o cara para o hospital, fica com dor, pronto. Ele vai subir em cima de você e falar mal. A vida, infelizmente, é assim. Doutor, eu gostaria que o senhor comentasse a respeito da atuação dos governos internacionais na África, na resolução
continuação dos conflitos Isso é um que existem lá? isso é um bando de criminosos, porque todo mundo está vendo o que está acontecendo lá, tá certo? Esse genocídio na África jamais parou, é uma coisa horrorosa, e é sempre, no caso, é matança de cristão. E ninguém faz coisa nenhuma. E todo mundo, agora vamos fazer uma reunião, vamos discutir aqui a discriminação, o racismo, etc, etc. Não, o que eles fizeram? Teve aquela reunião de Durban, eles discutiram o racismo, é um problema gravíssimo. Daí chegaram à conclusão que Israel é racista. Né? Escuta, tem alguém na cana em Israel por causa de ser de outra raça? Né? Quantos negro, branco, alemão, o judeu matou? Resposta, nenhum. O judeu só leva porrada, tudo que tá lá. Na França, toda hora, tem um judeu apanhando na rua. E ele que é o racista, os caras estão tudo louco. Agora, quando acontece um genocídio desse mesmo, todo mundo fica falando, mas ninguém faz nada. Não faz por quê? Porque vai pisar no calo de pessoas interessadas. Entendeu? Daí vai pisar no calo do movimento comunista internacional, vai pisar no calo desse governo radicais islâmicos, e aí ninguém quer. A perseguição e matança de cristãos na China, por exemplo, é um negócio que não para, é o tempo todo. Toda semana eu pego aqui notícia, mais um pastor protestante preso, mais um padre preso, mais um sacristão, não sei o que, preso. É uma coisa horrorosa, o preso e morto. E no Sudão, também é a mesma coisa. Agora, e no Vietnã? O Vietnã, a perseguição à comunidade católica, daqueles famosos montanhares, continua até hoje. E até hoje foge gente do Vietnã, né? Por causa de perseguição. Agora, você acha que a ONU foi feita para proteger direitos humanos? A ONU é uma comedeira filha da mãe, você está entendendo? A ONU é um instrumento da subversão comunista internacional, sempre foi. Eu não sei o que os Estados Unidos estão fazendo lá. Aliás, está até 6. Os Estados Unidos está lá para dar a cara a tapa. Está entendendo? Porque o americano não acredita que existe gente ruim. É um negócio... Agora eu moro aqui, eu conheço esse povo. Esse povo é de uma benevolência e, como é que se diz, de uma credulidade, assim, com relação à bondade. Impressionante. Eles acham que todo mundo é bom. Eles acham até que eu sou bom, rapaz. Vê se pode. Não vou. E como tem ido o seu projeto de divulgar a questão da América Latina e do Brasil? Olha, eu faço o barulho que posso. Eu vou nos lugares, eu falo, tenho contato, mando as cartinhas, mando as notícias, traduzo meus artigos para o inglês. Fico em inglês de merda, mas é inglês. Pelo menos eu acho que aquilo é inglês, eu não sei, né? Eu faço o que eu posso, mas os meus recursos aqui são limitados. É muito limitado, porque sou eu sozinho, tá? Eu, minha mulher e meus filhos, tá? Não tem aqui uma secretária, tá? Enquanto isso, tá aí um monte de ONG petista cheia de dinheiro, né? Para fazer besteira. Agora estão aqui, tem umas ONG petista, comunista aí, juntando os brasileiros residentes nos Estados Unidos para fazer campanha para soltar 5 espiões cubanos. Ora, porra! Quer dizer, está morrendo 50 mil brasileiros por ano por causa de Farc, PCC e não sei o quê, e esses canalhas tipo Quartinho de Moraes estão preocupados com 5 espiões cubanos. E mobilizando o brasileiro para defender esses caras. Você está entendendo? Enquanto isso, eu aqui estou falando, não tem uma secretária para me ajudar a expedir carta. Né? E houve algum tipo de resposta a partir de alguma entidade ou pessoa americana sobre todos esses Não, seu trabalho? Todos os lugares que eu falei, todo mundo aceitou a mensagem, percebeu que aquilo era uma coisa muito importante, mas acontece o seguinte, aqui o processo de formação de opinião pública nos Estados Unidos é muito complicado e é como você empurrar um edifício para tirar do lugar, tá entendendo? Precisa muito esforço e muita gente. Quer dizer, qualquer opinião que você queira fazer chegar até o parlamento, criar uma discussão, se você quer criar uma discussão no parlamento, você precisa ter umas 20 ONG pressionando aquilo, você precisa fazer conferência de imprensa, você precisa publicar livros, você precisa publicar jornal, mandar newsletter para todo mundo, chamar os caras para conversar. Ora, isso é uma trabalheira infernal, você está entendendo? Então você veja aqui se você for pegar esses think tanks, essas ONGs, né, tanto republicano quanto democrata, são milhares. Você tá entendendo? E elas, quando querem mudar alguma coisa, elas se juntam para isso. Agora, eu sozinho, quer dizer, eu sou a titica de galinha nesse conjunto. Eu já falei com muita gente, as pessoas individualmente e em pequenos grupos aceitam aquilo, vê que eu estou falando a verdade, por quê? Porque eu trago os documentos, provo. Por exemplo, basta ler, botamos legenda nesse vídeo do terceiro congresso do PT, legenda em inglês, então a pessoa vê. Quer dizer, aquilo lá é um partido comunista mesmo, estão a fim de fazer a revolução latino-americana e explodir com os Estados Unidos, é isso que eles querem fazer.
Quer acabar com os Estados Unidos e acabar com seus próprios países, né? Porque se parar o comércio com os Estados Unidos, acontece o que aconteceu com Cuba, né? Cuba reclamava que antes estava na miséria porque tinha comércio com os Estados Unidos. Agora reclama que está na miséria porque não tem comércio com os Estados Unidos. Então, aí vai acontecer a mesma coisa. Quer dizer, o Brasil, para parar de exportar para os Estados Unidos, acaba o Brasil, porra. Entendeu? E é isso que os caras querem. Quer dizer, o quanto pior, melhor. Né? Você vê, essa turma toda que fala, dá palpite. E olha, não tem um país que esses caras governaram que eles não reduziram a mais extrema miséria. Olha, nenhum país do mundo conseguiu o que a China conseguiu no tempo do grande salto para frente, que foi matar de fome numa tacada 30 milhões de pessoas. Você está entendendo? Então, quer dizer, como é que esse cara faz isso? Agora, veja você, quando teve o Fórum Social Mundial, né, tinha lá um sujeito que era ministro, veja você, ministro da Economia do Vietnã, dando receita econômica para o Brasil. No Vietnã os caras estão comendo rato. O médico ganha $10 por mês, você está entendendo? Quer dizer, os caras entendem só de miséria, é isso que eles querem ensinar para nós. Quer dizer, se aparecer o sujeito, olha, eu sou o ministro da Economia do Vietnã, quero te ensinar umas coisas, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma cuspida no olho do sujeito, dar um pontapé na bunda, aquela boca burra, não quero saber o que você tem para me ensinar. Pelo amor de Deus, não ensina. Porque senão vai que eu vou querer fazer, eu vou me ferrar como você. Entendeu? É loucura. Pois é. É aquele negócio, vai por mim que você se ferra. Tá entendendo? Esse conselho dos caras é assim. Eles querem ensinar pra gente como é que faz. A China só sobrevive graças a dinheiro americano, meu Deus do céu. Quem é que não sabe disso? Esse pessoal não sabe fazer nada, só sabe produzir miséria, sofrimento, horror e ainda fica querendo cagar regra. Eu não entendo como se dá ouvido a essa pessoa. É impressionante. É impressionante, é impressionante. E sempre falando com aquele tom moralístico que são superiores, é como o Lula, né? Que acha que ninguém é superior a ele moralmente. Eu digo, mas qualquer cachorro vira-lata tem mais moral que o Lula, meu Deus do céu. Mas o Fidel Castro e o Lula e o bando não batem continência para o Fidel Castro? Não só bate como chora. Você vê essa pessoa quando vê o Fidel Castro, fica comovido, ele comandante, eles choram, eles lembram da porca juventude deles. Né? É uma coisa horrorosa. Inclusive para elucidar a questão econômica e o plano econômico desses governos para o Brasil e América Latina, acabaram de aumentar a taxa de juros interbancários na Venezuela para 150% ao ano. Meu Deus do céu, meu Deus. E olha, eles querem seguir o exemplo do Hugo Chávez, hein? Mas não é o exemplo do Hugo Chávez, foram eles que inventaram o Hugo Chávez. Ele inventa o Hugo Chávez para ele fazer as besteiras e daí eles imitar e dizer que foi o Hugo Chávez que inventou. É um negócio terrível. Esse pessoal inverte tudo. Mas olha aí, tem mais alguma pergunta, Daniel? Não, é isso mesmo. Obrigado pela atenção. Tá, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Agora, tá aqui, quando os latinos diziam, asinus fricat, quer dizer, um asno esfrega o outro asno, tá aqui. Vanderlei Guilherme dos Santos entrevistado por Paulo Henrique Amorim. É uma maravilha. E daí o que diz o Vanderlei Guilherme dos Santos? Diz que a imprensa, a mídia brasileira, é uma mídia direitista, é uma mídia de extrema direita e golpista. Eu digo, mas é um negócio mais incrível, porque se você vai na redação do Globo, da Folha, só tem comunista. Eles promovem esta coisa há 20 anos, escondem a existência do Foro de São Paulo, não noticiam, por exemplo, a matança anticristã no mundo, não noticiam de jeito nenhum. De vez em quando a Folha noticiava, por quê? Porque eu escrevia uma carta pessoalmente para Otávio Frias Filho, tá certo? Enchendo de palavrão, tá entendendo? E daí ele, para não dar o braço a torcer, ele publicava uma notinha de vez em quando, matar lá um padre na China, tá vendo? Agora, com esse negócio de Guantánamo aqui, escreveu páginas e páginas e páginas sobre Guantánamo. Não morreu ninguém saiu machucado. Guantánamo americano é um hotel de 5 estrelas. Você anda 200 metros, tem a prisão de Guantánamo cubana, onde morre gente todo dia e ninguém fala nada. Né? Agora aqui, porque aquela soldadinha vestiu uma camisinha na cabeça do terrorista iraquiano, ficou todo mundo escandalizado. Isso é contra os direitos humanos, isso é tortura, etc. Agora, no Guantánamo cubano, eles arrancam a cabeça das pessoas, ninguém fala nada. Né? Então, a mídia brasileira é invariavelmente pró-comunista, 100%, há mais de 20 anos. Agora, ela é pró-comunista, mas não é totalmente comunista. Então, o que acontece? Aquele meio colaborador que o Partido Comunista usa e depois joga fora. Então, agora chegou o momento de jogar fora. Como é que faz para jogar fora? Você pega aqueles caras que trabalharam para você, que repetiam tudo que você queria, e acusa ele de ser extrema-direita. Tá certo?
Quer dizer, esse Vanderlei Guilherme Santos sabe perfeitamente que está mentindo. Porque o que ele está chamando de direitismo é apenas que os caras denunciaram a corrupção do PT. Coisa que a própria extrema-esquerda, tá certo, petista, também denuncia. O PSOL denuncia, o PSTU denuncia. E a mídia também, ela não tem como esconder essas coisas. Não dá, começa a vazar, o próprio pessoal do PT começa a contar, como é que vai fazer? Tem que noticiar. Entendeu? Então, só por causa disso, para eles já é mais oposição do que eles podem admitir. Quer dizer, você não pode noticiar nem corrupção, meu Deus do céu. E daí diz que isso é golpismo. Digo, Paulo Henrique Amorim, isso é um mentiroso embrulhão. Vanderlei Guilherme dos Santos, tu não é cientista político, coisa não, tu é uma besta quadrada. Tá? Cala a boca, burro. Vamos lá. Tem alguém no telefone. Alô, quem é? Alô? Alô? Sim. Olá, tudo bem? Tudo bem? É Luiz aqui de Minas Gerais. Seja Poderia bem-vindo. fazer uma Diga aí. pergunta sobre o artigo que você escreveu hoje no Diário de Comércio? O que tem? Diga. O senhor disse que os banqueiros fazem associação com os comunistas, né? Sempre fizeram. Sempre fizeram. O senhor também disse que em outro lugar que somente o movimento revolucionário organizado como seita religiosa ou sociedade esotérica podem ser sujeitos da história. Agora eu pergunto, os banqueiros ou Não, pera. Sujeito da história, para ser sujeito da ação histórica, é preciso durar mais do que o tempo de uma vida humana. É preciso uma ação que se prolongue. Esta condição só é cumprida por algumas organizações que conseguem, vamos dizer, reproduzir a sua mentalidade, a sua ideologia perfeitamente, de geração em geração. Por exemplo, as igrejas têm esta capacidade. O Partido Comunista tem esta capacidade. E as dinastias oligárquicas, ou dinastias ou nobiliárquicas ou financeiras, também têm a mesma coisa. Os banqueiros seriam essas? Claro que são. São exatamente esses que eu chamo de metacapitalistas. Metacapitalista é um nego que ficou tão rico com a economia de mercado que ele não quer mais economia de mercado. Ele quer o controle total da situação. Então ele se torna naturalmente um monopolista e começa a advogar política socialista. Se você acompanhar aqui nas eleições americanas, você verá que a elite financeira de Wall Street jamais defendeu, jamais apoiou nenhum candidato que tivesse um programa de economia liberal no sentido clássico. Sempre apoia o candidato estatista, socializante, etc. Intervencionista. Sempre fizeram isso. E no terceiro mundo, eles apoiam sempre o pior. O senhor poderia comentar o que o Lula disse sobre a responsabilidade da crise financeira dos americanos? Eu vou desligar. Agradecer o senhor aí. A responsabilidade, ele disse... Não, eu não sabia que ele disse isso. Ele disse isso. Ele disse que os americanos são responsáveis pela crise. Ah, presidente, vai tomar no cu. Chega, não diz não merece resposta. O que é isto? Quer dizer, os americanos criaram a crise financeira no Brasil? Ah, vai. Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? Eu queria agradecer o senhor. Obrigado. Não, isso aí não merece resposta. É uma estupidez fora do comum. Quer dizer, ele que se ele tem algum indício disso, ele que diga o que é. Qual é o indício, ele que mostre. Meu Deus do céu. Mas discutir com Lula, porra. Né? Discutir com Lula, eu chamo o meu cachorro, pô. Tá bom lá. Obrigado, viu? Obrigado eu. Agora que eu recebi uma carta do João Ubaldo Ribeiro. Eu não sei se é o próprio João Ubaldo ou se é fake. Eu sinceramente espero que seja fake, porque ele diz uma tal mentira aqui que vai se desmoralizar completamente. Deus queira que seja fake. Eu não queria fazer o João Ubaldo passar esta vergonha. Então ele diz o seguinte na carta. Senhor Olavo de Carvalho, lendo agora uma matéria no blog Mídia Sem Máscara, vi um artigo seu do ano passado com a afirmação colada abaixo. Primeiro não é uma afirmação, é uma pergunta. Aspas. Como julgar, por exemplo, um João Ubaldo Ribeiro que num dia choraminga no túmulo de suas esperanças lulistas perdidas e no dia seguinte trata de se fazer de bom menino ante o alto escalão do PT, assinando um manifesto contra o fim da ditadura comunista em Cuba. Interrogação, fecha aspas. Essa pergunta é minha. Daí comenta ele. O senhor faz seguir essa pergunta da acusação de hipocrisia. Que o senhor me considere um hipócrita, ou que lá seja, é um direito seu, com o qual não posso nem desejo interferir. Mas não aceito que o senhor veicule dessa forma uma absoluta mentira. Eu não assinei manifesto nenhum. Muito bem. Olha aqui, seu João. Eu vou dar aqui o endereço onde está a sua assinatura em vários manifestos aqui, ó. Está aqui, http://planicie-heroica.weblog.com
pt.arquivo/182.813. Se não conseguiu anotar, depois você pega na gravação do programa. Também tem aqui, manifesto exige respeito à soberania de Cuba. É desse manifesto que eu estou falando. Tá certo? Está aqui no key igual 4172. Vai lá que você vai ver a sua assinatura. Tá certo? Depois tem a assinatura do homem, né? No site Por Cuba, www.porcuba.org, está lá no manifesto. Se nós fôssemos venezuelanos, votaríamos em Hugo Chávez. Está lá a assinatura do homem. Olha, se alguém mentiu aí, se você não assinou nada e estão pondo o seu nome aí, vai reclamar com seus coleguinhas, seu puxa-saco de comunista. Tu vive puxando o saco deles e eles espalham que você assinou o negócio e você vem falar mal de mim? O que é isso? Né? Esse negócio de mentir não é comigo não, é com essa curriola do qual você puxa saco, esses que são os mentirosos. Então, se eles botaram o seu nome lá sem a sua autorização, meta o processo neles e quer saber, não me encha o saco, vá a merda. Muito bem. Agora aqui, um rapaz me pergunta, se for mesmo verdadeiro comparecer, a notícia que chega abaixo, mais as atas do Foro de São Paulo, não são suficientes para derrubar um presidente, e coloca aqui a notícia da morte do chamado Negro Acácio, o chefe das Farc, que era o sócio do Fernandinho Beiramar. Olha, essa história do Negro Acácio e o Fernandinho Beiramar, seria mais que suficiente para derrubar um presidente se a verdade por si derrubasse o presidente. Mas acontece que a verdade por si não tem esse poder. Alguém tem que fazer isso. Quer dizer, alguém tem que mover um processo, alguém tem que juntar essa documentação. E o Arcio juntar a documentação do Foro de São Paulo, tá certo? E mais o discurso do Lula em 2 de julho de 2005 e mais este vídeo do PT, eu acho que está mais do que provado que esse presidente é cúmplice do assassinato em massa de brasileiros, porque a Farc vem treinando essa gente do PCC e do Comando Vermelho para matar brasileiro, tá certo? E o Lula fica lá passando a mão na cabeça dessa gente, tá certo? Protegendo o Farc. Então, esse cara é cúmplice de homicídio em massa. E esse presidente tem que ser tirado daí a pontapé. E não é só impeachment, tem impeachment botar o negro na cadeia, tá entendendo? É isso que tem que fazer. E não é por questão de corrupção, não é estou falando por homicídio em massa, praticado pelo PCC com a ajuda da Farc e cumplicidade ao menos passiva do seu presidente da República, que sabe de tudo isso há muito tempo. Tá certo? Então, elementos suficientes? É claro que tem. Agora, digo, se tivessem divulgado isso aqui, essas coisas que eu na época da eleição de 2002, eu já alertava o pessoal quanto a isso, fiz chegar isso até a liderança do próprio PSDB, através do Denis Rosenfield, o pessoal estava sabendo de tudo isso. Daí decidiram fazer lá num programa na propaganda eleitoral, decidiram fazer uma perguntinha, não sobre isso que eu estou falando, mas sobre os 5 milhões de dólares que teriam ido, tá certo, das Farc para o PT. Porque o pessoal só pensa em dinheiro. Eu digo, estão matando 50 mil brasileiros, ninguém liga. Diz, pegou 5 milhões de dólares. Isso não pode. Tá certo? Então, não usaram o meu material, usaram o material da Veja, que era uma conjetura em torno do dinheiro que teria vindo das Farc para o PT. Daí o Tribunal Eleitoral, vendo que não tinha prova daquilo, mandou os caras calar a boca. E eles calaram a boca e ficaram bonzinhos. Agora, o que eu estou falando não é conjetura, isso aí são documentos oficiais assinados pelo seu Lula, é discurso feito pelo seu próprio Lula, tá certo? Quer dizer, é só juntar os fatos. Não precisa acusar de corrupção o sujeito que está culpado de cumplicidade, ao menos passiva, em homicídio, caso de homicídio em massa. O sujeito é um traidor da sua pátria, está ajudando os assassinos do seu povo, e você ainda vai se preocupar se ele pegou 5 milhões de dólares ou 50 milhões de dólares, que pega o dinheiro e enfia no cu, tá entendendo? O que importa é o seguinte, é que existe uma gradação de valores, a vida humana vale mais do que qualquer dinheiro, está entendendo? E são 50 mil vidas humanas que estão sendo tiradas por ano e ninguém está nem ligando. Tá, e esse pessoal que finge que faz oposição, que só fica acusando o outro que pegou dinheirinho, e que às vezes não tem nem certeza disso, prefere conjeturar em torno de dinheirinho, em vez de ver o fato arquiprovado da matança de brasileiros. Então, esse pessoal também não tem dignidade, tá entendendo? Quer dizer, o Brasil, acho que todo mundo aí perdeu a vergonha na cara, tá entendendo? Só quem ainda tem vergonha é cidadãos isolados que não podem fazer nada, tá certo? Então, vamos lá. Parece que tem outra pessoa na linha.
Alô? Alô? Desliga porque a ligação tá ruim, não entendo o que o sujeito fala, só fica... muito bom, agora você quer ver, eu estava falando agora mesmo desse negócio comentando aqui com meus amigos, que tem essa famosa política de redução de danos, né? E, assim, de que a melhor maneira de você diminuir o consumo de droga é ensinar o nego a consumir droga, né? Então você ensina, ó, meu filho, você cheira, né, cheira com canudinho, né, não usa dinheiro enrolado, né, toma pico assim assado, não usa a agulha do outro, e daí vai tudo correr bem. E daí fica todo mundo tranquilizado de que você pode consumir drogas, né, com um risco menor, e pronto. Daí todo mundo consome droga, e isto é feito para reduzir o consumo de drogas. Quer dizer, é claro que só um jumento pode acreditar numa coisa dessa. Mas veja você o que está acontecendo, né? Você junta, por um lado, a política de redução de danos com relação à droga e junta esse antitabagismo histérico, psicótico que está aí. O que acontece? No Canadá, a molecada, adolescente, já consome muito mais maconha do que cigarro. Estão todos convictos de que cigarro faz mal. E maconha não, maconha é um negócio inocente. Então o consumo de maconha já ultrapassou o consumo de cigarro no Canadá. Está vendo o que vocês conseguem? Agora, vamos dizer o quê? Que essa política é errada, que foi um erro de cálculo? Não foi um erro de cálculo, foi um cálculo muito preciso, porque o que vocês queriam era isso mesmo. Essa turma que inventa essas políticas é tudo sócio de traficante, tá entendendo? E querem a liberalização das drogas, por quê? Porque isso vai premiar todos os narcotraficantes, todos eles vão virar capitalistas, né, decentes, legais, do dia para a noite. E pior, o tráfico clandestino vai continuar. Porque não é o fato do um comércio ser legal que impede que haja o comércio ilegal ao mesmo tempo. Por exemplo, no Brasil não é proibido você comprar cigarro nem fabricar cigarro. E vai ver um cigarro paraguaio que entra aí pro bar do pano. Então eles vão ter o comércio legal e mais o comércio ilegal. É um negócio da China. Por que você acha que o Jorge Soros está comprando tanta terra na Bolívia? Porque ele viu que o negócio é bom e ele falou, eu também quero, porra. Você está entendendo? Agora, todas as pessoas, você vai acreditar que essa turma quer acabar com o narcotráfico? Que estão preocupados com a juventude, que está correndo risco. Mas você está preocupado com a juventude, você não ensina ela a tomar pico, porra. Né? Se o meu filho chegar para mim e dizer, pai, como é que eu tomo um pico em segurança? Eu digo, pico eu não sei, mas a porrada eu sei porque tu vai tomar já. Você está entendendo? E pronto, graças a Deus não acontece. Olha, tenho 8 filhos, jamais nenhum teve problema de droga. Nada. Todos eles sempre deram risada disso, acharam uma palhaçada. E acho mesmo. Eu acho que droga é coisa para sujeito de miolo mole, tá entendendo? Sujeito fraco, covarde, bundão, você tá entendendo? E olha, esse negócio de droga é tão interessante. Olha, se juntasse um monte de velhinha fazendo crochê, tá, e eu acho mais emocionante do que o sujeito consumir droga. Porque droga não está acontecendo nada. E as velhinhas fazendo crochê, alguma coisa estão fazendo. Agora, a droga é tudo que acontece na sua cabeça. Quer dizer, você mesmo está olhando lá a sua merda mental, não está acontecendo porra nenhuma, você está emocionadíssimo. Quer dizer, é uma besta quadrada mesmo, né? Muito bem. Então, vamos lá. E eu acho que... aliás, falando nisso, deem uma olhada aqui. Falando esse negócio de redução de danos, deem uma olhada na página www.Associación Antidroga. Associação é em espanhol com S só. associacionantidroga.org.ar, Argentina. Tem um artigo do presidente da Associação Antidroga da República Argentina, Cláudio Izaguirre, sobre esse negócio da redução de danos, e ele chama isso de genocídio silencioso. E chama com toda a razão, tá? Muito bem, tem todo o meu apoio, seu Cláudio Izaguirre. Né? E se quiserem saber o negócio dessa molecada que está fumando mais maconha do que cigarro, tem um artigo da Megan Fitzpatrick na Can West News Service. Can West, CANWEST News Service. Procure que vocês vão achar esse negócio lá. É uma matéria extensa, não vai dar para eu ler toda aqui, mas vale uma consulta. Não. Agora, recebi uma carta aqui também me lembrando de uma coisa que aconteceu 30 anos atrás. Houve aquela crise, aquela encrenca entre o presidente Geisel e o general Silvio Frota. O general Silvio Frota achou que do jeito que as coisas estavam indo,
Diz, daqui umas décadas os comunistas vão estar de volta e estar dominando tudo. E ele estava com toda a razão. Eu considero o general Ernesto Geisel uma besta quadrada. Por quê? Porque é o sujeito que inventou 180 estatais, criou um monte de cabide de emprego, só deu prejuízo, e inventou aquela porcaria daquela usina nuclear de Angra dos Reis. Ele não queria fazer a usina com os americanos porque estava com birra os americanos. Daí contratou o alemão fez aquela usina que só serve para afundar, nunca funcionou. Tá certo? Depois se meteu naquele negócio de ajudar Cuba a invadir Angola, para matar a gente, tá entendendo? E no fim ainda botou lá o general Figueiredo. O general Figueiredo era um boa gente, tá entendendo? Mas acontece que ele não tinha cabeça para esse negócio, tá entendendo? E no fim o general Figueiredo entregou tudo de volta para os mesmos caras que tinham saído de lá no tempo do João Goulart. Assim não dá, porra. Quer dizer, é muita burrice. Outra coisa, o regime militar tinha que ter acabado no dia seguinte no mandato do presidente Médici. Tá certo? Que pelo menos do ponto de vista econômico e administrativo foi um grande presidente. Saiu de lá com mais de 80% de aprovação. Na última semana de governo tinha 80% de aprovação. Não é que nem o Lula que tem 80% na primeira semana, não. Tá certo? Então, quer dizer, qualquer sujeito, se o Médici pegasse o gato dele, se esse aqui é candidato a presidente da República, todo mundo votaria no gato, tá entendendo? Então, era hora de acabar o regime militar, ir para casa e restaurar a democracia. Mas daí entra seu Ernesto Geisel Figueiredo e diz, eu também quero. Tá certo? E fica prolongando aquela porcaria inutilmente. Então, quer saber, o Silvio Frota tinha toda a razão. E vou escrever sobre isso, eu tenho o livro dele aqui. Vou pegar lá os trechos onde ele prevê exatamente o que aconteceu depois. Na época, eu que era uma besta quadrada, porque eu não falo só mal dos outros, também falo de mim, né? Eu também sei, quando eu sou a besta quadrada, eu digo, eu sou a besta quadrada. E eu naquele tempo era uma besta quadrada, eu odiava o Silvio Frota e achava o Geisel maravilhoso. Hoje eu percebo quem estava com a razão, tá certo? Você vê, às vezes tem pessoa que percebe a verdade na hora, outro precisa o fato consumado, eu preciso o fato consumado, só que daí é tarde. Aliás, falando nisso, né, tem aqui, o jornal Washington Post fala de uma pesquisa que foi feita, vários estudos recentes na área de psicologia, que mostram que é muito difícil convencer alguém de que o mito em que acreditam simplesmente não corresponde à realidade. Quer dizer, em suma, a pessoa mais facilmente acredita na mentira do que na verdade. Eu acho que isso é assim mesmo, né? Quer dizer, a massa, né? Já chama massa por causa disso, pô. É a massa mesmo, a maçaroca, só tem merda ali, entendeu? Todo mundo, você vai acreditar assim no... Olha, a democracia é um negócio lindo, tá certo? Porque assegura, né, a liberdade dos direitos de um monte de idiotas, tá entendendo? Agora, dá só liberdade para eles, mas precisa protegê-los contra a própria estupidez, tá entendendo? Então, quer dizer, se você vai dar liberdade para esse cara fazer o que quiser, bom, então você precisa ensinar eles a ser um pouco menos burro quando crescer, tá entendendo? Então precisaria dar uma educação melhor, ensinar os caras o que é o certo e o que é errado, né? Porque mais tarde eles vão votar, vão ler jornal, vão ter opinião. O pior de tudo, todo mundo tem opinião, pô. Né? Agora, você vê, esse negócio, por exemplo, foi o governo americano que explodiu as Torres Gêmeas, né? Eu digo, tem um monte de idiota que acredita nisso aqui. Pois tu não acredita, olha, quando o Armstrong desceu na Lua, né? O meu irmão estava num bar em Nova York, lá, assistindo televisão, tomando cervejinha. Daí chega um sujeito para ele, um americano, e pergunta, o que é isso aí? Daí o meu irmão diz, os caras estão descendo na Lua. Daí o americano vira para ele e pergunta, e você acredita nisso? Ele achava que aquilo era tudo um show feito pelo governo americano para enganar as pessoas, né? Agora, quando você põe uma merda dessa na cabeça, como é que vai tirar? Não é isso? Agora, aí no Brasil também tem um monte de gente que acredita que os americanos deram golpe. Deram golpe em 64, né? Então, aí não vai. Agora, eu fiquei sabendo aí que houve um cadete que ao receber uma medalha, né, estava lá enfileirado, comandante do Exército, ministro da Defesa, etc. Ele passou na frente do ministro da Defesa, né, o seu Jobim, ignorou o ministro da Defesa e foi direto para receber a medalha do comandante. Fez muito bem, no seu nome desse cadete, está de parabéns. Porque esse Nelson Jobim não vale o que come. Nelson Jobim é o nego que inventou 2 artigos da Constituição e botou lá escondido dos outros. Tá certo? Esse sujeito eu não aceitaria como porteiro do meu prédio. Você tá entendendo? Agora, para ser ministro da Defesa, ministro da Suprema Corte, mas o que é isso? Olha a cara do Nelson Jobim. Tá certo? Olha bem a cara dele. E aquele, você compraria um carro usado desse sujeito? Eu digo, mas nem um velocípede, eu não confio nele para nada. Um sujeito capaz de enganar um país inteiro, inventando 2 artigos na Constituição escondidos, como é que é para acreditar? Então, olha, ignorá-lo
já é bondade demais. Tá certo? Porque não dá para você dar um pontapé na bunda do sujeito e ignorá-lo ao mesmo tempo. Eu daria mal pontapé na bunda, mas não sendo possível isso no momento, tá certo? O cadete fez o que podia fazer, quer dizer, ignora o desgraçado, mostra o seu desprezo, que é tudo que ele merece. Então, com isso, chegamos aqui ao fim do nosso programa. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.